Conforme nós anunciamos, iniciaremos hoje, o primeiro domingo do mês de abril, uma série de mensagens baseadas na carta de Paulo à igreja dos Efésios. Nós vamos prosseguir com a exposição até o último domingo do mês de julho, até o dia 31 de julho. Serão 4 meses com ação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também feitos fomos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da Sua vontade, a fim de sermos para louvor da Sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus nos abençoe na compreensão do texto, meus amados e queridos irmãos. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente importante para aquela região, para o mundo de então. Ela não era a capital da Ásia Menor. A capital da Ásia Menor era a cidade chamada Pérgamo. No entanto, Éfeso era a capital administrativa da província romana. Tudo que se referia aos negócios do Império Romano no continente asiático, sobretudo nesta região da Ásia Menor, estava diretamente ligado à cidade de Éfeso. E ela era uma cidade que ficava entre as duas partes da Ásia Menor. Portanto, uma cidade que dava confluência, ao mesmo tempo em que reunia pessoas e despertava pessoas para as outras partes do mundo. Na cidade de Éfeso, no século V da nossa era, mais precisamente no ano 431, houve o terceiro concílio da igreja cristã. E neste concílio em Éfeso, no ano de 431, se estabeleceu o dogma a respeito das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, residentes, presentes numa só pessoa. Também na cidade de Éfeso estava o templo inicialmente de Ártemis e depois consagrado como o templo da Diana dos Efésios, conforme nós lemos em Atos capítulo de número 19. O templo da Diana dos Efésios era a 7ª maravilha do mundo naquela ocasião. Uma cidade muito importante. E Paulo, por volta do ano 62 da nossa era, provavelmente quando estava preso em Roma, escreveu não somente esta carta, mas também a carta aos Colossenses,
E escrevendo esta carta para os irmãos efésios, Paulo tinha o propósito de que esta carta fosse uma carta divulgada entre as igrejas de toda a região. Ela não foi necessariamente uma carta direcionada apenas à comunidade dos efésios, mas uma carta que era para ser lida nas demais igrejas da região. O tema principal aqui deste trecho que nós lemos, especialmente do verso 3 ao verso 14, é louvor a Deus pela salvação na pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, mas eu tive que fazer a leitura dos versos 13 do verso 13 ao verso 14, de uma maneira bem detida, com bastante cuidado, porque aqui nós temos apenas uma frase. Os irmãos podem observar que há vírgula e ponto e vírgula, mas nós temos aqui apenas uma frase. É a frase mais extensa da Escritura Sagrada. No entanto, antes de entrarmos neste trecho, olhemos os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. A palavra apóstolo tem dois significados importantíssimos. O primeiro é um significado universal. O apóstolo é aquele que é enviado para realizar a obra de Deus. E nesse sentido a igreja é apostólica, porque a igreja é enviada para anunciar o reino de Deus. Mas quando Paulo toma para si este adjetivo, Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, ele está dizendo de uma maneira mais específica, e o apóstolo aqui significa aquele que foi autorizado para falar e decidir em nome de Deus. Nesse sentido, conforme já temos falado de maneira exaustiva, e por último contamos com a preciosa e prestimosa obra do Dr. Augustus Nicodemos Lopes, apóstolos hoje, nesse sentido, apóstolos terminam naquele momento da igreja. Estes títulos que os homens da igreja evangélica atual estão buscando para si, esse título de apóstolo, ele é antibíblico. Não há nenhuma base bíblica para isto. Ao contrário, nós deveríamos apenas nos chamar de servos. Servos, apenas servos e nada mais. E Paulo, portanto, apóstolo, ele está agora, neste momento, escrevendo aos santos, à igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava na pessoa de Cristo Jesus. E aqui a preposição em, no grego, significa de dentro para fora. É no sentido de que nós somos igreja do Senhor, igreja que vem do coração do Senhor Jesus Cristo. A saudação clássica de Paulo: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que a palavra graça antecede a palavra paz? Simplesmente porque sem graça não há paz. Primeiro nós precisamos da graça do Senhor, porque é a graça do Senhor, e nós veremos isso no decorrer da exposição, como já temos visto no decorrer de toda a exposição bíblica, é a graça do Senhor que nos permite ter a paz do Senhor. O fundamento da nossa paz é a graça. Primeiro a graça e, consequentemente, a paz. Porque paz sem graça não é paz falsa. A paz verdadeira, a paz que o Senhor nos dá, emana da graça da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Olhemos, portanto, para especialmente os versos 3 a 14, observando o louvor a Deus pelas bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Este trecho é dividido em três partes. A primeira delas, do verso 3 ao verso 6, a segunda do verso 7 ao verso 10 e a terceira do verso 11 ao verso 14. Na primeira divisão,
nós aprendemos que fomos eleitos pelo Pai. O Pai foi quem nos elegeu. Portanto, o louvor a Deus pelas bênçãos em Cristo Jesus, primeiramente porque nós fomos eleitos pelo Pai. E o texto, portanto, começa a nos desafiar a compreender que o nosso Deus deve ser bendito. Nós devemos dizer bem a respeito do nosso Deus. Digam bem, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais na pessoa de Cristo Jesus, ou bênçãos espirituais nas regiões celestes na pessoa de Cristo Jesus. As bênçãos temporais são boas, mas superiores a elas são as bênçãos espirituais. E estas bênçãos, elas atingem o nosso coração, elas estão dentro de nós e não fora de nós. O Senhor Deus e Pai, que tem nos abençoado, é o mesmo que nos escolheu na pessoa de Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Tem algumas frases que eu anotei na época, em 1990, quando estudei com o reverendo Zé João de Paula, de saudosa memória. São 4 frases, tentei memorizá-las. A primeira delas: a nossa salvação não é fruto de um sentimentalismo de Deus. A segunda delas: a nossa salvação não provém de uma correção de um erro. A nossa salvação não vem do nosso esforço. Antes, a nossa salvação vem do plano de Deus. Deus planejou a nossa salvação. Por isso, nele fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Em vez disso causar intriga, revolta, algum tipo de sentimento de achar que Deus é injusto, deveria criar em nós gratidão, porque nós fomos escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Deveríamos ser gratos porque Deus nos amou, deveríamos ser gratos porque Deus nos escolheu, e não ficarmos tentando achar justificativa para dizer que Deus é justo ou injusto, que Ele não devia ter feito desta ou daquela forma. Ao contrário, devemos aceitar a palavra de Deus como ela é. E a palavra de Deus está dizendo que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, Ele mesmo nos escolheu na pessoa de Cristo antes da fundação do mundo. Não entendemos essas coisas e não precisamos entender essas coisas, basta aceitarmos estas coisas. Mas qual é o propósito para o qual Deus nos escolheu? Deus nos escolheu para torcermos para o Clube Atlético Mineiro? Deus nos escolheu para sermos bons degustadores do churrasco gaúcho? Deus nos escolheu para sermos apreciadores de piqui? Deus nos escolheu para sermos tocantinenses? Deus nos escolheu para virmos a uma igreja presbiteriana? Não. O texto está dizendo que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos e irrepreensíveis, separados deste mundo que jaz no maligno. Irrepreensíveis no sentido de não darmos motivo para sermos repreendidos. E quando damos motivo para sermos repreendidos, reconhecemos o nosso erro e saímos de cena, como fez reverendo doutor Milton Ribeiro nesta semana que passou. Quando damos motivo para sermos repreendidos, nós reconhecemos e saímos de cena, porque Deus nos chamou
para que perante Ele sejamos santos, separados deste mundo tenebroso, e sejamos pessoas que não são impecáveis, mas que evitam os escândalos. E em amor, este mesmo Deus nos predestinou para Ele. Qual o propósito da predestinação? Para a adoção de filhos. Vocês sabiam de uma coisa? Em João, capítulo de número 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Isso significa dizer que Deus só tem um filho, Jesus Cristo. Nós todos somos filhos adotivos do Pai, através do seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que o texto está dizendo na sequência. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bel prazer da sua vontade. De novo, para que nós fomos salvos? Nós fomos salvos para irmos a Israel, sermos batizados simbolicamente no rio Jordão, trazermos a bandeira com a estrela de Davi, o candelabro de 7 luzes. Não, o texto está dizendo que nós fomos adotados em Cristo Jesus para louvor da glória da sua graça. Graça que nos foi concedida gratuitamente no amado. Esse primeiro trecho, portanto, está nos ensinando que nas bênçãos que Deus derrama sobre nós a respeito da nossa salvação, Ele é aquele que nos elegeu. Deus nos escolheu. Deus escolheu a você. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a milhares e a milhões e a bilhões de pessoas. E nós vamos descobrir daqui a pouco como é que as pessoas serão alcançadas. Aquelas que já foram escolhidas antes da fundação do mundo. E sabe de uma coisa? Só eu e você sabemos que Deus nos escolheu, porque isso é pessoal. Eu não posso dizer que Deus escolheu ou não escolheu fulano de tal. Isso não é possível. Eu não tenho esta autoridade. Eu não tenho esta alçada. Isso é julgar. Isso é o que Jesus diz que nós não devemos fazer. Nós não temos o direito de dizer, Deus escolheu este ou Deus não escolheu aquele. Não, porque esta é uma questão pessoal. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8. Você tem esta convicção aí na sua mente? Deus me escolheu através do sacrifício do seu Filho na cruz. Isso que importa. É que você tenha na sua mente, no seu coração, esta convicção. Agora nós observamos em segundo lugar, que o Filho nos trouxe a redenção. O Pai nos elegeu e o Filho nos redimiu. A partir do verso de número 7. A graça foi concedida gratuitamente no amado que é Cristo Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é redenção? Redenção é a libertação que alguém tem de uma situação de dívida ou de escravidão. Antigamente, os clubes tinham um título chamado título remido. Alguns de nós temos, né? Esse título, o título remido. Só que nesse título remido que nós temos, seja da Associação Atlética do Banco do Brasil, ou do Paraíso das Águas, ou daqueles clubes lá de Caldas Novas, né? Não é bem remido assim não, né? Pelo menos todo mês eu pago R$103 lá para beber, né? E aqueles que são sócios pagam porque tem a taxa de manutenção.
Só que o título remido que Jesus nos deu não tem taxa. Ele é totalmente remido. Porque todos os pecados que nós cometermos daqui até o dia da nossa morte já estão perdoados. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos os nossos pecados já foram perdoados. O título não é um título que depende de continuar pagando manutenção. Ele é um título permanentemente remido. Permanentemente remido. E é isso que o texto está nos dizendo. Cristo Jesus, o Filho, nos redimiu. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados por causa da sua graça. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. A graça que tem sido derramada sobre as nossas vidas, graça que nós acabamos de cantar, maravilhosa graça. Esta é a graça de Deus, o favor imerecido que Deus nos concede na pessoa de Cristo Jesus, porque o Filho nos redimiu. E mais do que isso, se Ele não tivesse nos esclarecido a respeito disso, nos contado a respeito disso, nos feito compreender isso, de nada adiantaria. Por isso o verso seguinte, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bel prazer, que propusera em Cristo. Deus desvendou, e Ele desvenda isso através da pregação da palavra, através da sua igreja, através daqueles que proclamam que Deus em Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o texto continua dizendo, meus irmãos, o que Deus propôs foi fazer convergir, trazer para Cristo, na dispensação, nesse tempo, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Por isso hoje é o tempo oportuno de salvação. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida no nosso lugar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E por isso nele temos a redenção. A nossa salvação está na obra que Cristo realizou por nós. E o título é permanentemente remido. Terceiro ponto. As bênçãos de Deus, ou louvor a Deus pelas bênçãos da salvação, é que o Espírito Santo sela, confirma, autentica, homologa tudo isso. E isso nós vamos ver a partir do verso de número 11. Primeiro o Pai nos escolhe. Depois o Filho nos redime e nos salva. Agora o Espírito vai confirmar isso no nosso coração. O Espírito Santo que habita nas nossas mentes e corações. O Espírito Santo que está no meio da igreja. O Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. É esse Espírito Santo, meus irmãos, que agora vai nos esclarecer e vai nos mostrar que nós estamos seguros. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, agora começa o processo, né? A ordem da salvação, claramente, ela é, Deus escolheu, Deus chamou, Deus permitiu que a palavra fosse proclamada, e Deus tocou no nosso coração, e nós então aceitamos esta palavra, de que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo.
E agora então o texto vai nos esclarecer qual é a metodologia de Deus para que eu e você desfrutemos das bênçãos da salvação. Qual é a metodologia que Deus usa, meus irmãos? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ouvimos a palavra da verdade, ouvimos o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido. Aí o que acontece? O Espírito Santo vem e habita no nosso coração. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O batismo com o Espírito Santo é a ação do Espírito Santo no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos trazendo nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Todos aqui que têm o Senhor Jesus Cristo no seu coração foram selados com o Espírito, foram batizados com o Espírito, foram regenerados pelo Espírito e vivem no Espírito e andam no Espírito. Assim diz a Escritura Sagrada, o Santo Espírito da promessa. E esse Espírito é o penhor, é a segurança, até o resgate da nossa propriedade, ou da sua propriedade, melhor dizendo, em louvor da sua glória. O que é o penhor? O que é a garantia que naquele dia nós entraremos no céu de Deus? É o Espírito Santo que habita em nós. Alguém pediu o Espírito Santo para habitar em seu coração? Não, porque estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, e pela graça nós somos salvos. Portanto, toda a obra da salvação é de Deus. Isso nos humilha. Isso nos faz cada vez mais compreender que nada somos e que dependemos inteiramente do Senhor em nossas vidas. Assim então, o texto sagrado nos ensina, meus irmãos, que toda a nossa vida deve ser para o louvor da glória de Deus, para o reconhecimento da glória de Deus, porque por isso que na nossa vida tudo é Deus. Mas esse povo tudo é Deus para cá, é Deus para lá, é palavra de Deus, é igreja de Deus, é povo de Deus, é louvor a Deus, é adoração a Deus, é um negócio de Deus que não para mais. Sim, porque nós somos feitos para a glória de Deus. A nossa vida é para Deus, nós somos de Deus. Então, louvor a Deus pelas bênçãos da salvação. Primeiramente, porque o Pai nos elegeu. Em segundo, porque o Filho nos redimiu. E terceiro, porque o Espírito Santo selou, confirmou, autenticou no nosso coração a palavra da verdade. Próximo domingo, nós continuaremos, permitindo Deus, na exposição da sua palavra, compreendendo qual é o valor da igreja. Porque Paulo ora pela igreja do Senhor. Por enquanto, paramos por aqui. Fiquemos em pé, por favor. Oremos, depois cantemos Amém tríplice. Quero pedir que o microfone seja trazido neste momento para nosso irmão presbítero Márcio Álvares. Depois da oração do presbítero Márcio, eu impetrarei a bênção e na sequência cantaremos Amém tríplice. O presbítero Márcio está aqui, ó. Os irmãos entraram também por aquela porta, para facilitar o acesso e também respeitando a norma de segurança de fuga, né, se for necessário. Mas agora, ao término do culto, eu peço a gentileza que os irmãos saiam por ali para que eu possa cumprimentar a todos vocês. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que aqui passamos, Senhor. E te pedimos que Tu mantenha vivo em nossos corações a Tua palavra, o Teu ensinamento, o desejo de Te servir, Senhor.
ser conosco durante essa semana e em toda a nossa vida, que possamos, ó Pai, testemunhar da Tua palavra, não só com a nossa boca, mas com o nosso viver. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, o amor de Deus o Pai, que nos elegeu antes da fundação do mundo, e o selo, a presença, o conforto do Santo Espírito, continuem com todos, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Podem assentar. Mais uma vez agradeço a todos que nos visitaram. Percebi a presença da irmã Neuza. Deus abençoe, amada e querida irmã. Agradeço a visita do meu pai, seu Rubens, que esteve comigo durante toda esta semana. E informo para os irmãos que eu estou escapando, viu? Eu não vou ter risco de morte nos próximos 40 anos, não. Se Deus assim abençoar. Meu nome é Renato, eu sou o pastor dessa igreja.